Nome: Antônio Carlos Mendes, mais conhecido como Toninho da Igreja, 46 anos, zelador da histórica Igreja do Carmo em Diamantina, Minas Gerais. Ex-seminarista, quase ordenado padre, vivia discretamente numa casinha nos fundos da igreja há 15 anos. Homem simples, magro, sempre de camisa social desbotada. Respeitado pela comunidade como exemplo de fé. Mas em 2001, ainda no seminário, Antônio descobriu algo que destruiu sua vocação religiosa. Monsenhor Evaldo Furtado vendia certidões de óbito falsas para criminosos forjarem suas próprias mortes. Latifundiários, traficantes, políticos corruptos, todos compravam suas ressurreições por milhões. Antônio tentou denunciar, foi expulso na calada da noite. 15 anos depois, em 2015, o mesmo Monsenhor voltou a Diamantina pregando sobre honestidade cristã. Foi quando Antônio decidiu aplicar a verdadeira justiça divina. Entre 2015 e 2020, 12 membros de uma rede milionária de corrupção religiosa morreram em execuções ritualizadas, cada uma baseada em passagens bíblicas específicas. Crucificações, apedrejamentos, enforcamentos, todos encenados como julgamentos de Deus. Esta é a história do homem que transformou o conhecimento bíblico em arma letal contra a hipocrisia sagrada. Mas antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário dizendo de onde você é e que horas são por aí. E não esqueça de clicar no gostei. Diamantina sempre teve essa atmosfera de cidade que parou no tempo. Ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas centenárias que parecem sussurrar segredos antigos. E foi numa dessas igrejas, a do Carmo, que tudo começou numa manhã fria de maio de 2015. Antônio Carlos chegou às 5h30, como todos os dias nos últimos 15 anos. Abriu o portão principal, acendeu as velas do altar, verificou se tudo estava em ordem para a primeira missa. Era um ritual que fazia no automático, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Uma tensão, um presságio que ele não conseguia nomear. "Bom dia, Toninho", cumprimentou Dona Aparecida, primeira fiel a chegar. "Bom dia, Dona Cida", ele respondeu com o sorriso discreto de sempre. Antônio era conhecido assim, o homem de poucas palavras que cuidava da casa de Deus com devoção silenciosa. Mas silêncio, na vida dele, havia se tornado uma ferramenta de sobrevivência. Desde 2001, quando foi expulso do seminário por perder a vocação, Antônio aprendeu que algumas verdades são perigosas demais para serem faladas em voz alta. Então ele guardava, observava, anotava e esperava. A igreja estava se enchendo quando ele viu a figura imponente entrando pela porta principal. Monsenhor Evaldo Furtado, agora arcebispo auxiliar de Belo Horizonte, vinha celebrar uma missa especial em honra aos 300 anos da Igreja do Carmo. Cabelos grisalhos, batina impecável, anel episcopal brilhando, a imagem perfeita do prelado respeitado. Antônio sentiu o estômago revirar. Era ele, o mesmo homem que 14 anos antes vendia almas por ouro no subsolo do seminário, o mesmo que destruiu sua fé e sua vida com uma canetada. Agora ali, pregando sobre os valores eternos da Igreja Católica para uma comunidade que o venerava como santo. Durante a homilia, Evaldo falou sobre transparência cristã, sobre honestidade como pilar da fé, sobre a importância de denunciar a corrupção onde quer que ela esteja. Antônio traduziu cada palavra. Transparência que ele nunca teve, honestidade que ele vendeu, corrupção que ele comandava. Após a missa, Antônio ficou na sacristia, organizando os paramentos. Foi quando ouviu vozes no escritório paroquial. Reconheceu a voz de Evaldo e de outro homem, mais jovem, nervoso. Chegou mais perto da porta entreaberta. 3 milhões é o preço final, dizia Evaldo, com a mesma calma com que lia o Evangelho. Sua morte vai ser registrada no próximo mês. Depois de 2 anos oficialmente morto, você pode ressuscitar com identidade nova. E se descobrirem? Perguntou o outro. Não vão descobrir. Temos médicos, cartorários, funerárias. O esquema funciona há 20 anos. Você não é o primeiro empresário que precisou sumir por causa de genocídio indígena. Antônio congelou. Genocídio indígena. O homem era Fernando Castelo Branco, dono de fazendas no norte de Minas, processado por chacinar uma aldeia inteira para roubar terras. E Evaldo estava vendendo para ele uma morte falsa, uma ressurreição criminosa.
Naquela noite, sozinho na casinha dos fundos da igreja, Antônio abriu uma gaveta que não mexia há anos. Dentro, seus antigos livros de teologia, anotações de seminário e um caderno preto onde havia escrito tudo o que viu em 2001. Nomes, datas, valores, métodos. Uma rede de corrupção que transformava a igreja numa máfia de identidades falsas. Fernando Castelo Branco, escreveu ele numa folha nova. Primeira ressurreição a ser cancelada. Antônio passou as semanas seguintes estudando a vida dupla de Evaldo. Descobriu que o arcebispo mantinha 3 contas bancárias secretas, uma mansão no nome da irmã e uma rede de cúmplices que incluía médicos legistas, tabeliães e até delegados. O negócio rendia mais de 50 milhões por ano. O plano começou quando Antônio criou uma identidade falsa, ironicamente usando os mesmos contatos criminosos que havia anotado no caderno. Se apresentou como Padre Roberto Santana, recém-chegado da Itália, interessado em parcerias espirituais lucrativas. A reunião foi marcada para uma quinta-feira. Depois da última missa, Evaldo chegou à Igreja do Carmo às 22h, vestido à paisana com uma maleta preta. Antônio o esperava na sacristia, vestindo uma batina que havia guardado dos tempos de seminarista. Padre Roberto? Prazer em conhecê-lo, disse Evaldo estendendo a mão. O prazer é todo meu, excelência, respondeu Antônio, mantendo a voz grave e o sotaque italiano que havia ensaiado. Evaldo abriu a maleta, mostrando maços de dinheiro. Como demonstração de boa-fé, trouxe 200 mil. O restante vem quando confirmarmos a morte do cliente. Interessante, disse Antônio, fechando lentamente a porta da sacristia. E me diga, excelência, o senhor se lembra de um seminarista expulso em 2001? Antônio Carlos Mendes? A expressão de Evaldo mudou instantaneamente. O sorriso sumiu, os olhos se estreitaram. Não sei do que está falando. Eu sei que sabe. Antônio tirou a peruca e os óculos falsos. Porque eu sou ele. Evaldo tentou correr, mas Antônio já havia trancado a porta. Sente-se, excelência. Vamos conversar sobre ressurreições verdadeiras. O que aconteceu na sacristia naquela noite foi uma encenação que Antônio havia planejado durante meses. Ele amarrou Evaldo na cadeira do celebrante, acendeu velas ao redor, abriu a Bíblia em Mateus 21:12, Jesus expulsando os vendilhões do templo. Está escrito, disse Antônio lendo em voz alta, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Evaldo tentava falar, mas a fita isolante na boca o impedia. Antônio continuou, o senhor transformou a casa de Deus num balcão de negócios, vendeu almas, comprou silêncios, lucrou com a morte. Agora vai conhecer a verdadeira ressurreição. Antônio havia se preparado durante semanas para aquele momento. Estudou cada detalhe, cada símbolo. Da bolsa, retirou 30 moedas de prata antigas que havia comprado num antiquário de ouro preto. Uma por uma, as cravou no peito de Evaldo, reencenando a traição de Judas. 30 dinheiros, murmurava a cada moeda. O preço da traição. O preço de vender o que é sagrado. A morte foi lenta, simbólica. Evaldo agonizou por quase 1 hora, tempo suficiente para Antônio ler em voz alta todos os nomes do caderno preto. Cada criminoso que havia comprado uma morte falsa, cada vida que havia sido poupada injustamente, cada família que não teve justiça. Quando terminou, Antônio vestiu o corpo de Evaldo com paramentos roxos, cor da penitência na liturgia católica. Pendurou no pescoço uma placa de metal onde havia gravado Aqui jaz quem vendeu almas por ouro. Colocou o corpo sobre o altar principal, como numa missa invertida. Nas mãos de Evaldo, deixou a maleta aberta com o dinheiro manchado de sangue. Ao redor, espalhou documentos que havia roubado do escritório episcopal. Contratos, recibos, listas de clientes. Antônio saiu da igreja às 3 da manhã, mas não foi para casa. Ainda tinha trabalho a fazer. A lista no caderno preto tinha mais nomes, e a noite ainda era jovem. Dr. Heitor Mendonça foi o próximo. Médico legista aposentado, 67 anos, havia assinado centenas de laudos falsos para a rede de Evaldo. Morava sozinho numa casa no centro histórico, mantida com dinheiro da corrupção. Antônio entrou pela janela dos fundos, habilidade que havia aprendido na juventude difícil antes do seminário. Encontrou Heitor dormindo no sofá da sala, bêbado com a televisão ligada. Doutor,
sussurrou Antônio, balançando levemente o ombro do médico. Doutor Heitor. O velho acordou confuso. Demorou para focar o olhar. Quem é você? Como entrou aqui? Sou um paciente do senhor, disse Antônio, sentando numa poltrona ao lado. Um dos seus muitos mortos que voltaram à vida. Heitor tentou se levantar, mas Antônio o empurrou de volta. Fique aí, doutor. Vamos conversar sobre seus laudos. Quantos mortos falsos o senhor assinou? 50? 100? 200? Eu não sei do que você está falando. Antônio abriu o caderno preto, mostrou páginas e páginas de anotações. Sei de tudo, doutor. Cada nome, cada data, cada valor. O senhor transformou a medicina legal numa fábrica de mentiras. O que se seguiu foi uma reconstituição macabra. Antônio drogou Heitor com sedativo veterinário, substância que havia conseguido numa farmácia rural usando documentos falsos. Carregou o corpo inconsciente até o carro do próprio médico, dirigiu até o IML, abandonado na periferia de Diamantina. Lá dentro, colocou Heitor sobre uma mesa de necropsia, amarrou-o com correias, esperou ele acordar. Quando o médico abriu os olhos, se viu cercado por instrumentos cirúrgicos e velas acesas. Bem-vindo ao seu próprio exame post-mortem, disse Antônio, vestindo um jaleco branco manchado. Hoje o senhor vai descobrir como é estar do outro lado da mesa. A tortura durou 3 horas. Antônio não queria apenas matar, queria que Heitor confessasse cada crime, cada laudo falso, cada família que foi privada de justiça por causa da corrupção dele. Quantos assassinos voltaram às ruas por causa dos seus laudos? Perguntava enquanto fazia cortes superficiais no peito de Heitor. Quantas famílias choraram mortos que não existiam? Heitor confessou tudo. Nomes, datas, valores, métodos. Antônio gravou cada palavra num pequeno gravador, documentando a extensão da rede criminosa. A execução final foi simbólica. Antônio vendou os olhos de Heitor com uma faixa preta, onde havia bordado Justiça Cega. Depois colocou uma balança de bronze sobre o peito dele. A lâmina entrou precisamente no coração, mas antes escreveu com sangue na parede: quem pesa mentiras será pesado pela verdade. Deixou o corpo no IML com uma pasta cheia de documentos comprometedores. Na segunda-feira, quando funcionários encontraram Heitor, também acharam provas suficientes para incriminar dezenas de pessoas da rede. Tabelião Geraldo Fonseca foi o terceiro da lista. Responsável pelos registros de óbito falsos, havia enriquecido registrando mortes que nunca aconteceram e ressurreições que deveriam ser impossíveis. Antônio o encontrou trabalhando tarde no cartório, como sempre fazia nas quintas-feiras, dia em que recebia os clientes especiais de Evaldo. Entrou pela porta da frente vestido como cliente comum. Boa noite, seu Geraldo. Preciso registrar um óbito. Óbito? Geraldo ergueu os olhos dos papéis. Que tipo de óbito? O seu, disse Antônio, sacando uma pistola calibre 38 que havia comprado no mercado negro de Belo Horizonte. Geraldo tentou alcançar o botão de pânico, mas Antônio foi mais rápido. Devagar, seu Geraldo. Vamos conversar sobre suas habilidades cartoriais. O interrogatório revelou detalhes ainda mais sórdidos da rede. Geraldo não apenas registrava mortes falsas, como também criava identidades novas para os ressuscitados. Tinha gráficas clandestinas, falsários especializados, até fotografias para documentos novos. Quantos criminosos receberam vida nova pelas suas mãos? Perguntou Antônio, pressionando o cano da arma contra a testa de Geraldo. Não sei. Muitos. Por favor, não me mate. Muitos não é resposta. Quantos? Geraldo chorou. Confessou números assombrosos. Mais de 300 criminosos haviam morrido e ressuscitado com sua ajuda nos últimos 20 anos. Traficantes, assassinos, corruptos, estupradores, todos comprando novas chances de vida, enquanto suas vítimas permaneciam mortas de verdade. A execução de Geraldo foi inspirada em Deuteronômio 19:16-19 sobre falsas testemunhas. Antônio decepou as mãos dele com um machado encontrado no próprio cartório, depois as amarrou com fita vermelha em volta do pescoço. A mão que assina a mentira será cortada, escreveu com sangue na mesa de trabalho. A língua que dá falso testemunho será calada. Espalhou pela sala todos os carimbos oficiais quebrados, documentos rasgados, arquivos queimados. Transformou o cartório
numa cena de julgamento divino, onde a burocracia corrupta foi literalmente destruída. Fernando Castelo Branco, o empresário que queria comprar sua própria morte, foi encontrado 2 semanas depois numa fazenda abandonada perto de Montes Claros. Crucificado numa árvore secular, com os braços amarrados com arame farpado, numa clara referência ao sofrimento que havia causado aos indígenas. No peito, uma placa de madeira. Quem crucifica inocentes será crucificado pela verdade. Ao redor da árvore, Antônio havia espalhado fotos das vítimas de Fernando, índios Xacriabá mortos durante a invasão de terras, crianças queimadas vivas, anciãos executados a tiros. A perícia determinou que Fernando agonizou por horas antes de morrer, tempo suficiente para ver cada foto, cada rosto, cada vida que havia destruído por ganância. Antônio havia calculado o sofrimento como uma equação matemática de justiça, mas não parou por aí. Nos meses seguintes, outros membros da rede começaram a morrer em circunstâncias bíblicas. Dr. Sebastião Carvalho, médico que fornecia remédios para simular mortes, foi encontrado envenenado numa igreja, com uma taça dourada nas mãos, clara referência ao cálice da última ceia. Delegado Maurício Santos, que arquivava investigações sobre os desaparecimentos suspeitos, apareceu morto na própria delegacia, apedrejado até a morte num ritual que lembrava o martírio de Santo Estevão. As pedras haviam sido retiradas do calçamento histórico de Diamantina, cada uma com o nome de uma investigação que ele havia sabotado. Empresário de funerárias. José Antônio Ribeiro, que organizava os velórios falsos, foi encontrado no próprio cemitério, enterrado vivo num caixão com uma placa: quem enterra a verdade será enterrado por ela. A investigação começou quando o delegado Paulo Henrique percebeu o padrão bíblico nas execuções. Chamou o padre Augusto Moreira, teólogo especialista em escrituras, para analisar as cenas dos crimes. Quem está fazendo isso conhece profundamente a Bíblia, concluiu o padre consultor. Cada execução é uma parábola, uma lição sobre o preço do pecado. Estamos lidando com alguém que se considera instrumento da justiça divina. As pistas levaram à Igreja do Carmo. Câmeras de segurança de uma loja próxima flagraram Antônio entrando no templo na noite da morte de Evaldo. Quando a polícia foi prendê-lo, encontrou apenas um bilhete sobre o altar: quem julga será julgado. Procurem-me onde Judas encontrou seu fim. 3 dias depois, o corpo de Antônio foi encontrado numa árvore no quintal da igreja, enforcado com uma corda de cânhamo. Aos pés da árvore, uma confissão manuscrita de 40 páginas, revelando toda a rede de corrupção com detalhes impressionantes. A confissão incluía nomes de 300 criminosos que haviam comprado suas mortes, 3 governadores, dezenas de empresários, até membros do PCC e Comando Vermelho. Documentos anexos provavam transferências bancárias para contas no Vaticano, sugerindo que a corrupção chegava aos mais altos escalões da Igreja Católica. Fiz justiça divina onde a humana falhou, dizia a carta final. Agora pago o preço do justiceiro, mas o trabalho está feito, a verdade foi revelada. Que Deus perdoe meus métodos e julgue meus motivos. A repercussão foi devastadora. Dezenas de religiosos foram presos, outros fugiram para países sem tratado de extradição. A Santa Sé abriu investigação interna. Várias dioceses brasileiras foram intervidas. O prejuízo estimado aos cofres públicos chegou a 15 bilhões de reais. Mas o mais perturbador, depois da morte de Antônio, outros religiosos corruptos da região começaram a aparecer mortos em circunstâncias bíblicas. Padre Anselmo, que vendia indulgências por dinheiro, foi encontrado numa igreja com 30 moedas na boca. Bispo Teodoro, envolvido em lavagem de dinheiro, apareceu crucificado em sua própria capela. A polícia investigou, mas nunca encontrou os responsáveis. Na comunidade católica de Diamantina, circula a crença de que Antônio ressuscitou espiritualmente para continuar sua missão purificadora. A Igreja do Carmo foi fechada temporariamente para purificação espiritual. Quando reabriu, uma placa discreta havia sido colocada na entrada: a verdade vos libertará. João 8,32. Ninguém sabe quem autorizou a placa, mas ela permanece lá até hoje. A casa onde Antônio morava foi transformada numa biblioteca comunitária, especializada em livros sobre ética cristã e justiça social. Na entrada,
uma Bíblia sempre aberta em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Em 2021, um jornalista investigativo publicou um livro sobre o caso, revelando que a rede de ressurreições havia operado em 15 estados brasileiros. O livro se tornou best-seller, mas o autor morreu em acidente de carro uma semana antes do lançamento. No local do acidente, testemunhas relataram ter visto uma figura de batina observando de longe. Hoje, quando algum religioso em Minas Gerais é flagrado em escândalos financeiros, o povo sussurra: cuidado, que o Toninho da igreja ainda está zelando pela casa de Deus. E tem razão para sussurrar, porque nos últimos 5 anos, 4 padres corruptos da região morreram em acidentes que lembravam passagens bíblicas. O padre Elias, que desviava dinheiro de asilos, foi encontrado morto numa tempestade, atingido por um raio enquanto contava dinheiro na sacristia, clara referência aos castigos do Antigo Testamento. Monsenhor Roberto, envolvido com agiotagem, apareceu afogado numa piscina que parecia o Mar Vermelho, com as águas tingidas de vermelho por um produto químico desconhecido. A arquidiocese tenta abafar os casos, mas a população rural não esquece. Em cada igreja da região, fiéis deixam pequenos bilhetes nos confessionários. Toninho, proteja nossa fé dos lobos em pele de cordeiro. Os padres encontram os bilhetes e os queimam rapidamente, mas os fiéis continuam deixando. No cemitério onde Antônio está enterrado, o túmulo é sempre enfeitado com flores frescas e pequenas bíblias abertas em passagens sobre justiça. Os coveiros dizem que as bíblias aparecem toda semana, sempre à noite, sempre abertas em versículos diferentes. Parece que ele ainda está pregando, comenta seu Joaquim Coveiro há 30 anos. Só que agora os sermões são sobre o preço de quem corrompe a palavra de Deus. A verdade é que Antônio Carlos se tornou uma figura mítica na região. Para uns, santo protetor da fé autêntica. Para outros, demônio vingativo que persegue religiosos. Mas todos concordam em uma coisa: depois dele, nenhum padre em Minas ousou misturar fé com crime. A última aparição relatada aconteceu em 2023, durante uma missa na Catedral de Diamantina. O bispo estava pregando sobre a importância das doações para a igreja, quando as luzes piscaram e apagaram. Quando voltaram, alguém havia escrito no altar: minha casa será chamada casa de oração. O bispo suspendeu a missa, mandou apagar a frase, mas a mensagem já havia sido fotografada por dezenas de fiéis. A imagem viralizou nas redes sociais com a hashtag Imbo Toninho da Igreja, lembrando que em Diamantina, quem profana o templo ainda paga o preço da verdadeira justiça divina. Em 2024, um documentário independente tentou recontar a história de Antônio Carlos, mas a produção foi misteriosamente cancelada após ameaças anônimas. O diretor, Marcelo Tavares, havia conseguido acesso a documentos inéditos do Vaticano que comprovavam o envolvimento de cardeais brasileiros no esquema de ressurreições. Recebemos ligações dizendo que, se continuássemos com o filme, nossa equipe sofreria acidentes bíblicos, revelou Tavares numa entrevista. Não sei se eram fanáticos religiosos ou pessoas poderosas tentando proteger segredos, mas decidimos parar. Tavares mostrou alguns dos documentos que havia obtido: correspondências entre o Vaticano e dioceses brasileiras, transferências bancárias milionárias, listas de criminosos protegidos pela Igreja. Um dos documentos mais chocantes era uma carta do próprio Papa de 2018, ordenando silêncio absoluto sobre as atividades brasileiras até segunda ordem. A rede de corrupção era muito maior do que Antônio imaginou, disse Tavares. Ele eliminou a ponta do iceberg. O resto continua funcionando, só mudou de método. De fato, investigações posteriores revelaram que, após a morte de Antônio, a Igreja desenvolveu novos esquemas de lavagem de dinheiro. Em vez de vender mortes falsas, passou a abençoar empresas criminosas através de certificados de responsabilidade social cristã, permitindo que organizações corruptas licitassem com governos usando aval religioso. Padre Augusto Moreira, o teólogo que ajudou a investigação policial, foi encontrado morto em 2022, oficialmente por suicídio. Mas colegas próximos disseram que ele vinha recebendo ameaças,
desde que começou a pesquisar as conexões vaticanas do caso. Augusto estava preparando um livro sobre a teologia da corrupção clerical, revelou Padre Marcos, seu antigo professor. Dizia que havia descoberto documentos que poderiam derrubar 3 cardeais e um arcebispo. Uma semana depois, o encontraram enforcado. O mais perturbador na morte de Padre Augusto foram os detalhes. Foi encontrado numa capela abandonada, enforcado com uma corda de cânhamo idêntica à usada por Antônio. Nas mãos, uma Bíblia aberta em Judas 1:11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. A perícia determinou suicídio, mas fotografias vazadas mostraram que o corpo havia sido posicionado de forma ritual, com velas ao redor e uma coroa de espinhos improvisada com arame farpado. Era impossível que Augusto tivesse feito isso sozinho. Alguém está continuando o trabalho do Toninho, sussurrou o Padre Marcos. Mas agora não é mais só contra corruptos locais. É guerra contra a própria estrutura da igreja. A tese ganhou força quando o cardeal Valdemar Rodrigues, da Arquidiocese de São Paulo, morreu em circunstâncias bizarras durante uma viagem a Roma. Oficialmente, infarto no quarto do hotel. Mas funcionários relataram ter encontrado o corpo numa posição estranha, ajoelhado diante de um crucifixo, com as mãos amarradas por um terço e uma taça de vinho derramada sobre documentos bancários. Os documentos mostravam transferências de 50 milhões de euros de contas brasileiras para fundos secretos vaticanos. Uma investigação interna da Santa Sé foi aberta e imediatamente classificada como ultra-secreta, impedindo qualquer vazamento de informações. Monsenhor Pietro Berlusconi, investigador oficial do Vaticano, chegou ao Brasil em 2023 para avaliar a situação das dioceses brasileiras. 3 dias depois de sua chegada, foi encontrado morto no quarto da Nunciatura Apostólica em Brasília. A cena era uma reconstituição perfeita da última ceia. Berlusconi estava sentado numa mesa com 12 cadeiras, um pão partido no centro e uma taça com um líquido vermelho que a perícia identificou como vinho misturado com sangue humano. Na parede, escrito com o mesmo sangue, "Um de vós me trairá". O Vaticano imediatamente fechou as investigações, repatriou o corpo e proibiu qualquer menção ao caso na imprensa católica. Mas vazamentos anônimos revelaram que Berlusconi havia descoberto um esquema ainda maior. A Igreja Brasileira estava financiando campanhas políticas através de doações fantasma de fiéis inexistentes. Eles criaram um exército de católicos mortos que doavam milhões para candidatos específicos, revelou uma fonte anônima do Vaticano. Era fraude eleitoral em escala industrial, disfarçada de fervor religioso. A descoberta explicava como candidatos conservadores vinculados à Igreja conseguiam financiamentos enormes sem origem declarada. Políticos como o ex-governador de Minas Gerais, Samuel Torrens, haviam recebido 30 milhões em doações de fiéis, que investigações posteriores revelaram eram pessoas mortas há décadas. Toninho descobriu que eles vendiam mortes falsas, disse o jornalista investigativo Roberto Caetano, que passou anos pesquisando o caso, mas não descobriu que também compravam mortes verdadeiras para usar como eleitores fantasma. Caetano havia coletado evidências de que pelo menos 500 mil fiéis mortos haviam feito doações políticas nos últimos 10 anos, movimentando mais de 2 bilhões de reais. Era necropolítica literal, os mortos elegendo os vivos. A investigação de Caetano foi interrompida quando ele desapareceu durante uma viagem a Diamantina para entrevistar antigos colegas de Antônio. Seu carro foi encontrado numa estrada rural, sem sinais de acidente, com uma Bíblia aberta no banco do passageiro em Apocalipse 6:9. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Nunca encontraram o corpo de Caetano, mas sua última reportagem publicada póstumamente revelava conexões entre a rede de Antônio e esquemas similares em outros países católicos. Argentina, Colômbia, Filipinas, todos tinham indícios de igrejas mafiosas, operando com métodos parecidos. A Igreja Católica se tornou a maior organização criminosa do mundo, escreveu Caetano. E quem tenta denunciar encontra o mesmo destino: morte disfarçada de acidente, suicídio ou desaparecimento.
A família de Caetano tentou processar a igreja, mas todos os advogados que aceitaram o caso sofreram acidentes ou mudaram de opinião misteriosamente. O último, Dr. Henrique Mansur, foi encontrado morto no próprio escritório, com uma Bíblia aberta em Provérbios 11:21. Ainda que se deem as mãos, o mal não ficará impune. Em Diamantina, a população rural desenvolveu seus próprios métodos de proteção. Quando um padre novo chega na cidade, os fiéis fazem perguntas específicas. O senhor conhece a história do Toninho? O que pensa sobre padres ricos? Já leu a confissão do Antônio Carlos? As respostas determinam se o padre será aceito ou rejeitado pela comunidade. Os que demonstram conhecimento do caso e concordam com a purificação da igreja são bem-vindos. Os que tentam defender a instituição ou negar os fatos enfrentam boicotes, igrejas vazias e, às vezes, coisas piores. Padre Sebastião Mendes, enviado para substituir o pároco anterior, durou apenas 3 meses. Tentou retirar a placa com a frase "A verdade vos libertará" da entrada da Igreja do Carmo. Na manhã seguinte, foi encontrado amarrado no campanário, com a placa pendurada no pescoço e uma mensagem: "Quem remove a verdade será removido pela verdade." Padre Sebastião pediu transferência imediata, alegando incompatibilidade espiritual com a comunidade. Desde então, a Igreja do Carmo funciona sem pároco fixo, administrada pelos próprios fiéis, que escolheram manter viva a memória de Antônio Carlos. Durante as missas dominicais, antes da oração final, alguém sempre lê um trecho da Confissão de Antônio. Não é liturgia oficial, mas se tornou tradição. As crianças crescem ouvindo sobre o homem que limpou a casa de Deus, e os adultos se lembram de que vigilância eterna é o preço da fé verdadeira. Na biblioteca comunitária que funciona na antiga casa de Antônio, uma seção especial guarda documentos sobre corrupção religiosa contemporânea. Estudantes de teologia de várias universidades visitam o local para pesquisar Teologia da Resistência, movimento acadêmico inspirado pelas ações de Antônio. Ele provou que, às vezes, é preciso quebrar as regras da instituição para preservar a essência da fé, explica professor Márcio Andrade, da PUC Minas, que defende a criação de comitês de vigilância religiosa em todas as dioceses. A igreja precisa de anticorpos contra a corrupção, continua Andrade. Antônio Carlos foi um anticorpo natural, doloroso, mas necessário. A proposta de Andrade gerou polêmica internacional. O Vaticano ameaçou cortar relações com universidades que apoiassem teologias heréticas, mas vários professores defenderam publicamente a necessidade de reforma radical da Igreja. Em 2024, durante o Sínodo dos Bispos em Roma, o caso de Antônio Carlos foi mencionado num documento sobre Desafios da Igreja no século XXI. O texto, vazado por fontes anônimas, admitia que elementos criminosos se infiltraram em estruturas eclesiásticas, mas condenava soluções violentas para problemas institucionais. A resposta veio através de grafites que apareceram em igrejas de todo o Brasil. Toninho vive, Igreja ladrã, povo na rua, ressurreição tem preço, corrupção tem prazo. A Conferência Nacional dos Bispos emitiu nota condenando vandalismo anticlerical, mas os grafites continuaram aparecendo. O mais perturbador aconteceu na Catedral da Sé, em São Paulo, onde alguém conseguiu projetar na cúpula principal a imagem da Confissão de Antônio durante uma missa televisionada. Milhões de telespectadores leram trechos dos crimes denunciados antes que a transmissão fosse cortada. Foi uma operação sofisticada, admitiu o coronel da PM, responsável pela segurança. Alguém com acesso a equipamentos profissionais e conhecimento técnico avançado. Não foi vandalismo amador. A investigação sobre a projeção levou a descobertas inquietantes. O equipamento usado era militar, similar ao usado por forças especiais para operações psicológicas. Isso sugeria que simpatizantes de Antônio existiam até nas Forças Armadas. Toninho se tornou símbolo de resistência contra a corrupção institucional, observa o sociólogo Dr. Luiz Machado, especialista em movimentos religiosos. Atravessou as barreiras de classe, ideologia, profissão, virou arquétipo do justiceiro moral.
Machado cita pesquisas mostrando que 73% dos católicos brasileiros aprovam os métodos de Antônio Carlos, enquanto apenas 12% confiam plenamente na hierarquia eclesiástica. A Igreja perdeu legitimidade moral, conclui, e Toninho se tornou o santo não oficial da justiça religiosa. A canonização popular de Antônio é evidente nas dezenas de capelas clandestinas espalhadas pelo interior de Minas. São pequenos altares domésticos onde fiéis rezam para São Toninho Justiceiro, pedindo proteção contra padres corruptos e políticos falsos. Ele intercede pelos oprimidos, explica Dona Maria Conceição, que mantém uma capela em Corinto. Quando oramos para Toninho, os poderosos tremem. Ele ainda está cuidando da gente. As autoridades eclesiásticas tentaram proibir o culto, mas ele se espalhou através das redes sociais e do boca a boca rural. Grupos de WhatsApp como Devotos do Toninho e Justiceiros de Cristo compartilham orações, novenas e relatos de milagres atribuídos à intercessão de Antônio. Os relatos seguem padrões similares: padres corruptos que sofrem acidentes após serem denunciados aos devotos do Toninho, políticos religiosos que perdem eleições misteriosamente, empresários cristãos que enfrentam falências inexplicáveis depois de serem expostos como fraudadores. Não é coincidência, acredita Padre José Carlos, pároco progressista de Montes Claros, que apoia discretamente o movimento. Toninho organizou uma rede de proteção que continua ativa. A justiça divina tem braços longos. José Carlos foi um dos poucos religiosos que se recusou a condenar publicamente Antônio Carlos. Ele fez o que Jesus faria, declarou numa homilia polêmica. Expulsou os vendilhões do templo, só que desta vez os vendilhões estavam vestindo batina. A homilia foi gravada e viralizou nas redes sociais, gerando pedidos de punição contra José Carlos. Mas a arquidiocese não ousou afastá-lo. Sua paróquia arrecada 3 vezes mais que outras da região, prova de que os fiéis apoiam padres alinhados com Toninho. A influência de Antônio Carlos transcendeu as fronteiras religiosas. Políticos conservadores que antes se apoiavam na Igreja começaram a evitar associações muito próximas. Ninguém quer ser visto como candidato dos padres ricos, observa o cientista político, Dr. Fernando Azeredo. Azeredo cita o caso do ex-deputado Marcos Vinícius, que perdeu a reeleição após circular um vídeo onde ele recebia bênção de um bispo conhecido por corrupção. Os eleitores associaram a imagem com os criminosos expostos por Toninho, explica. A religião deixou de ser vantagem eleitoral. O efeito se estendeu aos negócios. Empresas que antes exibiam certificados de responsabilidade social cristã passaram a escondê-los. Virou passivo de imagem, diz a consultora de marketing Luciana Santos. Os consumidores desconfiam de empresários que misturam fé com lucro. Essa mudança de percepção forçou a Igreja a repensar estratégias. Em 2024, a CNBB lançou a campanha Igreja Transparente, prometendo auditoria externa de todas as finanças diocesanas. Mas a iniciativa foi recebida com ceticismo. É maquiagem para enganar otário, comentou um fiel durante uma assembleia paroquial transmitida ao vivo. Toninho mostrou a podridão. Agora querem fingir que estão limpando. A frase se tornou viral com a hashtag Case Toninho mostrou a podridão, forçando a Igreja a reconhecer publicamente a extensão dos problemas revelados pela confissão de Antônio Carlos. Hoje, 9 anos após sua morte, Antônio Carlos Mendes se tornou muito mais que um justiceiro regional. Virou símbolo global de resistência contra a corrupção religiosa, inspirando movimentos similares na Argentina, Los Curas Justos, México, Sacerdotes por la Verdad, e Filipinas, Priests Against Corruption. Toninho exportou o exemplo. Orgulha-se seu primo Geraldo Mendes, que mantém a biblioteca comunitária. Mostrou que é possível enfrentar o sistema, mesmo pagando com a vida. Geraldo recebe visitantes do mundo inteiro interessados na história de Antônio. Vem gente da Europa, dos Estados Unidos, da África. Todos querem entender como um zelador simples conseguiu abalar a Igreja Católica Mundial. A resposta, segundo Geraldo, está na pureza das motivações. Toninho não queria poder nem dinheiro, queria apenas que a casa de Deus fosse realmente casa de Deus. Essa sinceridade
tocou o coração das pessoas. E parece que continuará tocando. No último Natal, alguém deixou um presente especial no túmulo de Antônio. Uma Bíblia nova, aberta em Apocalipse 21:5. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Na primeira página, uma dedicatória escrita à mão. Para Toninho, que fez novas todas as coisas. A luta continua. 2024. Se essa história mexeu com você, se inscreve para não perder as próximas e manda para alguém que sabe o peso de ter a fé traída pelos que deveriam protegê-la. Porque às vezes, a verdadeira ressurreição não vem dos céus, mas das mãos de quem nunca esqueceu o que significa ser realmente fiel.